Fala galera, chega mais ao voo de saída de férias. Eu sou o Daniel Amorim e hoje temos como destino Madrid, na Espanha. Partiu! E hoje temos conosco na cabine do Saída de Férias, Mônica Silva. Mônica, você já esteve aqui na cabine. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui de volta para compartilhar com vocês mais uma história. Você tá cheio de perrengue, hein, mulher? Meu Deus do céu, mas vamos lá, vamos primeiro explorar um pouquinho de novo o seu jeito, o seu estilo. E aí eu gosto de perguntar por que você escolheu Madrid nessa imensidão, né? Nesse mundo vasto aí de opções. É lógico, Madrid tem todos os seus artifícios, mas eu queria entender para você, por que você escolheu Madrid? Então, Dani, a escolha de Madrid foi por conta de ser um destino super incrível, né? A gente está falando de uma cidade multicultural, com diversas possibilidades de passeios, uma vida noturna rica, e ela foi um pontinho estratégico na viagem, porque ela não era o nosso destino final. Então, foi um jeito de incrementar ainda mais essa viagem, trazer um pouquinho mais de, como eu posso dizer, um sabor mais latino que a gente está acostumado. Pô, que bacana, e que sabor, hein? E que tempero, né? Esse é um tempero bem gourmet. Que bacana. Tira só uma dúvida, dentro dessa sua escolha, talvez te chamou a atenção Madrid por alguma questão, por exemplo, do futebol ou não? Porque hoje, né? Hoje a gente tem aí um dos principais times do mundo, que é o Real Madrid, que é de lá, né? E tem arrastado também muitos turistas, né? Por causa desse lado esportivo. Isso também teve alguma influência na sua decisão ou passou tem longe? bastante influência, porque uma das possibilidades de passeio que se tem lá é o City Tour que consegue fazer dentro do estádio do Real, né? No Bernabéu. E é uma possibilidade incrível. Então, quando você tem, assim, vamos falar, quando a gente está falando dentro da minha área de atuação de trabalho, de incentivos, você tem a possibilidade de fazer um grupo lá dentro, com passeio privado, você consegue fazer jantar, você consegue colocar, vamos supor, tem o jogo antes do jogo, você consegue colocar ali como se fosse um open bar, um open food para o pessoal, e eles conseguem ter interação com ex-jogadores, então você consegue incrementar muita coisa, e isso transforma o destino com essa possibilidade, né? Então a gente tem várias formas de atender, e é um dos fatores grandes, né? As pessoas têm esse interesse real em relação a Madrid por conta do futebol, a rivalidade que tem, né? A gente vai falar do Real Madrid, a gente fala do Barcelona, são duas cidades que vivem ali essa rixa, né? Então tem muito disso aqui, né? A gente sabe que são os dois principais pontos, né, de acessos dos brasileiros quando se fala de Espanha, as duas maiores procuras. E sem contar que hoje o estádio assim, do Real é quase que um ícone arquitetônico no mundo, né? Porque Exato. É o único estádio que muda ali o gramado, né? Para fazer shows e tudo mais de forma totalmente automatizada. Então, assim, isso é pioneiro no mundo todo, e também tem esse elemento que chama a atenção. E você já trouxe mais pimenta aí, que você tem outro grande time, né? Onde está um pouquinho mais embaixo, mas enfim, o Barcelona também. Então, ou seja, a Espanha tem muita coisa aí que a gente vai explorar, vou explorar um pouquinho mais com você, e tem também esse grande artifício que antigamente talvez era mais o Brasil, né, o país do futebol. Hoje a Espanha é um grande país, né, e uma grande nação com vários jogadores e times muito influentes. Mas recordar é viver, né, Mônica? A gente já explorou um pouquinho no passado o seu estilo, mas eu queria retomar aqui, como é que é seu estilo de viagem? O que a Mônica gosta? O que a Mônica procura ao viajar? Nossa, eu vou definir meu estilo como um destino de uma pessoa que é exploradora. Eu gosto de conhecer novas culturas, novas pessoas, novos pratos. Eu gosto dessa experiência, né? É o que eu sempre brinco. Não precisa ter luxo, precisa ter o conforto, o mínimo de conforto, né? Porque ninguém gosta de passar perrengue. Mas eu gosto dessa experiência, né? De você conseguir explorar um destino da melhor forma. E eu falo explorar, realmente
ir para os lugares onde não são turísticos, assim, restaurantes, essas coisas assim, de passeios, e ter contato com a população local, né, para você poder trocar com ela e conhecer um pouco de como eles vivem, o que eles pensam. Eu gosto dessa troca, né? Eu falo sempre que utilizar meios de transporte, às vezes de aplicativo, ou até mesmo o táxi, né, conhecido, você acaba trocando com a pessoa. Claro que o transporte público local te traz uma experiência diferente, mas nessa que você tá ali naquele espaço de 10, 15 minutos com a pessoa dentro de um carro, você consegue tirar muita coisa dela, de conhecer, de saber como que ela pensa, o que ela te traz de informação. Numa dessa você descobre uma receita de como fazer um prato típico, ela te conta a posição política dela, às vezes, te conta qual que é o time do coração, e isso te traz uma riqueza muito ampla, essa troca que você tem com as pessoas. Ó, você deu uma dica boa, hein? Quem quiser conhecer São Paulo, por favor, vá na Praça da Sé por volta das 7 horas da manhã e faça uma interação ali num transporte público bem calorado, né? Não, brincadeiras à parte, é uma boa estratégia, né? Você se envolver Sim. ali com os locais para, de fato, entender, né, como que é a vida. E eu gosto muito desse lance, viu? Eu compartilho desse seu estilo, porque eu acho que fica muito mais enriquecedor quando de fato você se conecta com o local, né? E pra gente se conectar com o local, a gente precisa se conectar com quem? Com as pessoas, né? São as pessoas que vão fazer todo esse local. E você trouxe um spoiler muito massa nas suas falas. Parece que além de exploradora, você é uma viajante que gosta também da culinária, da gastronomia. Adoro. E aí eu queria que você falasse, já que você tocou nisso algumas vezes, né? Como é que é a sua experiência? Como que foi sua experiência gastronômica por lá? O que você ressalta assim para todo mundo que tá escutando a gente já ficar com uma água na boca? Nossa, difícil falar de um único prato assim, pensando na Espanha de uma forma geral, né? Mas é legal você poder ter é uma culinária muito rica, né? Ela, dependendo da região onde você tá, ela vai ter muita influência de frutos do mar, né? Essa parte do peixe, que tá ali naquela região ali de Barcelona, você tem muito essa parte de mar voltada, então você vai ter muitos frutos do mar, né? A paella tá aí para mostrar pra gente. Mas eu gosto muito daquela ideia das tapas, que são aqueles, como a gente poderia colocar, para não essa definição de tapas eu nunca consigo trazer. São pequenas porções de como se a gente tivesse aqui pra gente, vai, porção de queijo, porçãozinha de calabresa, essas coisas. São essas pequenas porções de coisas típicas deles. Então você vai ter o jamão ibérico, você vai ter ali alguns tipos de molhos, algumas coisas para você provar, e são pequenas porções, e o que é muito legal, você consegue fazer um city tour envolvido com as tapas. Então você vai passando em vários bares, vários restaurantes. Alguma coisa que você vai... Exato, tem um pãozinho ali que você coloca para como se vai, a comparação é meio lembra um pouco a brusqueta. Ah, brusqueta. Lembra brusqueta, assim, tipo, você vai ter essa referência da brusqueta, que você vai ter o pãozinho, mais ali algumas coisas picadinhas em cima, né, de coisas locais. Ele traz essa referência e você consegue fazer um city tour voltado para tapas. E isso é muito legal, porque você vai andando, vai degustando, você vai provando ali coisas locais, típicas. Isso vai trazendo uma coisa muito incrível, assim, de você poder ter contato com a culinária local, de uma forma de você conhecer várias coisas, sem precisar você ter que se desgastar muito em relação a estar num lugar e ter uma grande quantidade de comida. Você vai conhecendo o lugar, você vai fazendo esse tour e provando vários pontinhos assim ao longo das paradas, os pratos típicos que eles vão tendo ali na cidade. Pô, que legal. E é bacana, acho que até pra fazer o city tour, né, uma coisinha mais leve, né? Você vai beliscando, vai se conectando, vai saboreando esse gosto local, né? E aí você vai explorando. Além de ser talvez muito gostoso, né? Eu não conheço, nunca comi, mas dentro dessa proposta aí de explorar, eu acho que você explora tanto o sabor de uma forma leve, né? Como você consegue ir explorando a cidade. Bem interessante. Pessoal, tapas não é esse tapa que você tá pensando aí não, hein? É um tapinha, uma comida bem gostosa e tal, bem levezinha, bem bacana. E antes, né? Eu vou te perguntar uma coisa aqui, mas não é o foco ainda não, tá? Queria saber o que mais te marcou durante essa viagem. Dani, eu vou te dizer assim, né? Sempre que eu falo, quando a gente tem a oportunidade de viajar para a Europa de uma forma geral, é uma forma que a gente tem de se conectar com tudo aquilo que a gente estudou em alguma época da nossa vida, né? Então, quando você vai para a Espanha
No meu caso, eu tive contato eu tive aulas de história da arte, e isso traz assim uma riqueza muito grande. Você estar lá e você poder ver tudo aquilo que você estudou nos livros, você vê ao vivo, isso é uma coisa incrível. Eu sempre vou falar isso, eu vou falar isso para as pessoas. É uma coisa que só a Europa te proporciona você poder ver em loco tudo que a gente estudou em alguma época da nossa vida. Então, acho que isso enriquece muita coisa assim pra gente no sentido de pessoal mesmo, né? Você sair dos livros e ver na vida real que tudo aquilo que você estudou existe de fato, né? Assim, não sai como se fosse de um mundo das ideias e se torna tangível. Você consegue tocar aquilo de alguma forma. Eu acho que essa é a parte mais incrível de Madrid. Você conseguir ter contato, você vê obras do Picasso, você vê obras do Salvador Dalí. Isso é muito legal, assim. Acho que é uma das partes que mais me marca em relação a essa viagem. Nossa, então, meu, o pessoal deve estar delirando, né? Passando pelo futebol, por uma boa gastronomia e agora toda essa parte de imersão histórica, né? Museus, arquitetos, pintores, enfim, poxa, deve ser um destino. Espanha normalmente tem atraído muitas pessoas, né? No entanto, que talvez quem estiver escutando o nosso podcast aí, talvez sintonizado com alguma notícia, vai ver que tá tendo uma invasão grande de turistas por lá, né? Inclusive tá tendo até algumas questões de alguns moradores estão pedindo para segurar um pouco esse fluxo de turista, mas esse fluxo de turista tá explícito aí no que você trouxe, entendeu? Por que tá indo muita gente? Porque é muito bacana. Porque é muito bacana, tem muita coisa para fazer, tem muita diversidade, e aí acaba tendo Essa alta procura, né? Exato, essa alta procura. Eu ia falar um pouquinho de excesso, mas é essa alta procura, né? Então, é um pouco do reflexo do que o destino tá oferecendo, né? Mas agora, Mônica, eu queria entender com você. Conta um pouquinho pra gente, o que rolou? Solta o verbo, o que rolou de inusitado aí nessa sua viagem? Então, né? Não foi diretamente comigo, foi com um passageiro do meu grupo que nós estávamos, né? Então, como eu trouxe na frente, lá no começo, né? Madrid foi um pontinho de parada, o nosso destino final era Londres, né? Então a gente estava indo para um congresso. E a gente, durante todo o processo, a gente recebeu o grupo, né, assim, todos os dados, começou a trabalhar todas as informações, a gente sabe que a gente tem um departamento de RSVP, né, que a gente entra em contato com os convidados para fazer o convite formal para eles participarem daquele evento, daquela campanha de incentivo, e a gente fez o contato com todos eles, né, e de praxe a gente sempre pede nome completo, documentação, todos os dados. E aí a gente foi recebendo as informações das pessoas, foi compilando isso, a gente cria uma pasta com todos os dados, né, de forma segura pra gente, né? Isso daí é um caso que eu tô te contando, foi uma viagem que aconteceu em 2016, então a gente ainda não tinha LGPD, né? Isso é uma coisa recente. Importante mencionar. Exato. Então a gente tinha essa pasta com os dados das pessoas, né? Assim, tipo, dados que a gente coletava, no caso, era assim, a gente pedia número de passaporte, validade. A gente tinha o costume de pedir para eles para nos enviar cópia de passaporte, de documentação, mas não era obrigatório, né? A gente fazia essa coleta, se a pessoa nos enviasse, ok, se não nos enviasse, a gente tinha ali a responsabilidade da pessoa estar fornecendo um dado real para nós, ela tinha ciência, a gente deixava ali implícito nas nossas notas, na nossa comunicação, que toda documentação era responsabilidade dela, né? E a gente fez todo o processo, a gente fez aqui, chegou o dia da viagem, né? O grupo se reuniu no aeroporto aqui de Guarulhos, vamos embarcar, parávamos em Madrid, de Madrid seguíamos para Londres. Fizemos todo o processo, tudo bonitinho, embarcamos, saímos aqui de São Paulo, fizemos ali a parada em Madrid, seguimos para Londres, íamos seguir para Londres. Chegando em Londres, né? O grupo estava reunido, algumas pessoas se dispersaram, né? Já estavam mais acostumadas, embarcamos. Quando eu cheguei em Londres, fui fazer a checagem do grupo, né? Comecei a contar. 1, 2, 3, tá. 19, 20. Mas tava faltando uma pessoa. Aí todo mundo, você tá esquecendo de se contar, Mônica. Eu falei assim, não, eu já me contei aqui, tu já fez a checagem na lista. Aí começo a olhar, estava faltando uma pessoa do grupo. Liguei pra pessoa. A pessoa, com todas assim, né? Toda a paciência do mundo, toda a educação do mundo. Imagino. Virou pra mim e falou assim, eu fui deportado pro Brasil. Eu fiz assim, como? Desculpa? Oh my God!
Não, imagina que abriu um buraco debaixo dos meus pés. Eu falei assim, o que que aconteceu? Como que eu perdi essa pessoa? O que que aconteceu? A sua documentação não estava certa? Como assim? O senhor foi deportado? Ele fez assim, eu não tinha visto para entrar na Inglaterra. Aí eu calculei a rota, né? Virei o próprio meme da Nazaré e fiz assim. Mas brasileiro não precisa de visto para entrar na Inglaterra. Poxa, A gente entrou tira 20 na aqui, hora. né? A gente tira na hora. Né? Eles olham pra sua cara e tudo mais, né? Faz a Você tira na hora. imigração normal. Aí ele virou e ele falava assim, agora vem o plot twist da história. Ele falava um português perfeito. Ele vira e fala assim: acontece que eu não sou brasileiro, eu sou colombiano, e colombiano precisa de visto para entrar na Inglaterra, no Reino Unido. Putz, meu. Eu olhei assim e pensei comigo: em que momento você avisou para Virou nós colombiano, que era senhor. colombiano? E aí eu me desculpei com ele, né? Eu falei assim: vou pedir para darem uma assistência para o senhor aí em Madrid, todo o processo, né? Para o senhor retornar para o Brasil. E vou verificar onde foi a falha, né? O que aconteceu, né? Porque, de fato, colombianos precisavam de visto. 2016, entre 2015 e 2016 foi um ano meio confuso em relação a isso, que precisava, depois não precisava e voltou a precisar. Enfim, tinha essa confusão ali de informação. Não sei se ele não se atentou para isso, em nenhum momento ele nos alertou em relação a isso. E aí ele realmente foi deportado pela ausência, né? A pessoa, quando fez o processo dele aqui em São Paulo para liberar ele, acho que não se atentou à questão de que ele só fazia uma parada em Madrid e depois ele seguia para Londres. Ele passou, porque o certo já seria aqui de Guarulhos, Você fala ele não pessoa aqui, verdade, no no aeroporto, no né? aeroporto, É. exato. Porque a pessoa aqui no aeroporto que fez da companhia aérea, que fez a liberação do check-in dele, despachou, ela deveria ter se atentado a isso. Eu acho que ela só olhou que a primeira parada dele era Madrid, não olhou que continuava até Londres. E ela não barrou, porque se precisava do visto e ele apresentou um passaporte colombiano, daqui já deveria ter barrado e isso não aconteceu. E aí, quando nós voltamos, a gente foi checar a documentação, ele foi um dos que não mandou os dados para nós, né? Cópia de Né? Você documento. Não fala. mandou cópia, exato. Ele não mandou as cópias, ele só mandou os dados no que ele preencheu de informações pra gente. E aí, a partir disso, né, como a gente sempre brinca, né? Uma vez que acontece, vira história, vira caso, e a gente começa a fazer o quê? Ter mais cuidado. Aprendizado. Isso aí. Exatamente, toma mais cuidado. E aí, a partir de hoje, a gente sempre pede que a pessoa envie a cópia, mesmo que ela não envie, a gente insiste para isso, né? Ainda mais hoje que a gente tem a LGPD, a gente consegue salvar isso de uma forma muito mais segura, armazena ali pelo período que a gente precisa, depois a gente tem esse descarte de informações que a gente não pode armazenar. A gente só utiliza enquanto a gente realmente precisa desses dados. E aí, com uma posse do documento, uma cópia, a gente fica mais seguro em relação às informações, né? Então a gente consegue cuidar mais desse detalhe, né? Deixar de uma forma muito mais segura e tranquila a viagem dos nossos convidados, dos nossos passageiros. Poxa, literalmente, né? Ele foi como brasileiro e infelizmente foi deportado como colombiano. História, hein? Imagina, é lógico, depois para você todo o fluxo continuou, você tava lá com um grupo com mais 20 pessoas, mas foi um baita aprendizado, né? E essas situações sempre nos dão muito mais insumo pra gente melhorando todos os nossos processos, né? Mas, Mônica, brigadão pela participação, acho que foi top aí em Madrid. E agora, com oferecimento Copastur Lazer, vou chamar aqui nosso especialista em lazer, Vanessa Silva. Hora da Van, chega aqui mais para informar um pouquinho sobre esse destino, tudo bom? Tudo bom, Dani, com você? Show de bola, você acompanhou aí, né, Madrid, hein? Que situação! Foi como brasileiro, voltou como colombiano, mas Van, para você fica o seguinte, esse destino, eu não vou nem perguntar se esse destino é mais indicado para que tipo de público, porque eu acho que é de uma forma geral para todo mundo, certo? Realmente ele atrai principalmente adultos, né, por ser um destino realmente onde tem amantes da cultura, das artes, né, tem um espaço também de uma vida noturna bem aquecido em Madrid, então é ótimo para quem
tem essa vontade, né, de vivenciar um pouquinho mais aí da Europa, mas realmente, né, dá para conhecer também com crianças, tem vários parques onde você pode visitar também, além do estádio, então tem muita coisa que criança também vai gostar, mas eu indicaria para uma criança, assim, um pouquinho mais velha, né, lá para uns 8 anos para cima, eu acho que vai ser bem legal, mais novinho, acho que não curti tanto, mais por conta da arte, da cultura e tudo mais, né? Mas é indicado para todos os públicos mesmo. A Europa como um todo é incrível, né? Show. A não ser que seja uma família de gênio, esteja embarcando com um gêniozinho, 8 anos, aí vai pra lá porque vai ter muita coisa. Sim. Ô, Vânia, no caso de brasileiro, tá? Pra não ser barrado. Qual Isso. documentação? Brasileiro é super simples entrar na Europa, é bem tranquilo mesmo, a validade do passaporte com 6 meses é o mínimo que a gente pede, né? E não precisa realmente de visto. Então, brasileiro é bem tranquilo viajar lá para Madrid, como a grande parte dos países ali da Europa. Então, não tem por que não conhecer esse destino. Piece of cake, só ir, embarcou, coisa linda, vai fazer imigração, vai responder ali algumas perguntinhas, pode falar que tem dinheiro no bolso e vai aproveitar. Mas se você que está escutando o podcast aí é de outra nacionalidade, é importante consultar o seu agente de viagem, viu? Van, não quero perder tempo, qual que é a logística mais eficiente para ir para Madrid? Voo direto de São Paulo, é bem tranquilo, muito tranquilo, 10 horinhas, chegou lá. Tem voos também com conexão, né? Muitos voos. Madrid é a porta de entrada da Europa, né? Então a gente consegue voos. Vai até uma dica aqui, hein? Que é voo bom e barato para a Europa. Ponto de entrada, Madrid, Barcelona, ali a Espanha é um prato cheio para quem quer economizar. Então, às vezes, você pega um voo com conexão e depois pega um outro voo para o seu destino final e vai aproveitar bastante. Então, é bem tranquilo e tem muita companhia aérea fazendo esse voo, essa rota, né? Então, por isso que também barateia bastante. Super tranquilo chegar na Europa. Aquela linha de econômica, né, pessoal? Tem mais oferta, vai ter mais competição, mais preço acessível pra gente que é consumidor. Isso é excelente. Ô Van, e sobre ter um lugar para ficar? Quais são as opções? Ai, Madrid tem muitos lugares bons para ficar, né? Para quem tá indo pela primeira vez, eu acho que o legal é ficar ali no centro mesmo, porque é aquela misturinha vibrante com pontos turísticos históricos, tem local para comer também e tem também para quem é amante de compras, né? Então, primeira vez, fica no centro. Para quem gosta de curtir um pouco da vida noturna, o ideal mesmo é ficar em Malasanha. É mais voltado para esse agito, né? Para quem quer curtir também um pouco da cultura e da natureza, que é o meu lugar predileto. Aí o legal é ficar em Retiro. Então eu gosto muito, né? O meu estilo de viagem é curtir um pouquinho da natureza, um pouquinho mais de tranquilidade. Fica ali no bairro do Retiro, que você vai poder ter um mix aí de culturas também e também de natureza. Ó, dica aí, hein? Pra não se esquecer do nome, é só lembrar da lasanha. Como é que é? Malasanha. Malasanha. Aí, ó, Malasanha. Lembrou da lasanha, já sabe pra onde ficar. Tá tudo fechado. Van, essas duas próximas perguntas, ó. Eu amo de paixão. O que eu me arrependeria se não fizesse? Você adora essa, não tem jeito, essa eu gosto de pôr na parede. Pois é, em Madrid, normalmente a gente conhece em 2, 3 dias, não precisa ficar muito tempo lá, né? Então, é difícil deixar alguma coisa realmente de fora, né? Você tem que aproveitar mesmo para conhecer um museu super famoso, que é o Museu do Prado. Ele é cheio de obras de arte, é o museu mais prestigiado do mundo. Então, realmente não tem como deixar de fora. Mas eu também vou ressaltar aqui o que vocês também já falaram, que é o museu, o estádio, né, do Real Madrid. Porque imagina, até para quem não gosta de futebol, você voltar para o Brasil e ter aquela resenha com seus amigos na mesa do bar, contando como foi fazer essa visita, realmente é incrível, né? Rende muita história. Então, até para quem não gosta, eu acho que vale a pena. E depois que você passar por lá, dá um pulinho no Mercado San Miguel, que é um mercado culinário, então é onde vocês vão comer as tapas, tem muita coisa para você conhecer.
Vai ser incrível, tá vendo? Eu consegui resumir, acho que Madrid em uma única pergunta, hein? Não, na verdade, eu falei o que eu me arrependeria se não fizesse. Você falou 3 coisas, então você tem muita coisa pra fazer lá, hein? Então vamos aproveitar esse tempo de viagem. Van, e agora, hein? Tadadadã. O que é clichê, mas pode ficar de fora? Eu vou na onda de vocês. Vamos na culinária. Callos de la Madrileña. É um prato típico. Eu não tenho que deixar nada de fora, então eu vou deixar um prato típico. Um prato típico, ele é realmente bem clichê, mas ele é uma versão espanhola da nossa dobradinha. Então, é fácil deixar de fora, né? E aí eu prefiro incluir a paella. Então, deixa a paella aqui pra gente experimentar e deixa esse prato típico aí de fora, é clichê, e a gente exclui fácil nessa viagem. Detonou, hein, meu? Essa você... Caraca! Dobradinha já não vai ser um prato, acredito, né? A grande preferência da galera, mas uma ótima dica aí, hein? Dica Exatamente. Valiosa. Dica Pois é, valiosa. É um prato bem consumido mais no inverno, né? Por ser uma comida bem mais quente, pesada também. Mas realmente é clichê, né? E não é muito. Até aqui no Brasil a gente deixa, né? Esse É um prato clichê de que eu fora, deixaria né? de fora, talvez. Não sei, eu gosto de provar coisa diferente, mas uma baita dica, viu? Baita dica. Ivan, por último, com o Copastur Pass for All, que é a marca da vertical de documentação aqui da Copastur, queria entender de você, já que a gente teve essa situação, né? Como que isso faz a parte da documentação, né? Faz muita... Qual que é a relevância disso para as viagens dos nossos clientes, seja lazer ou seja trabalho? Totalmente importante, né? Acho que documentação, eu não sei vocês, mas é a primeira coisa que eu pego na hora que eu tô montando a minha mala, é o meu passaporte, é o meu RG, né? A documentação que você realmente precisa para aquele destino. Então, você não pode esquecer essa documentação. É muito importante você sempre consultar um agente de viagens para saber o que está vigente, porque essas informações mudam a todo momento. Toda semana a gente recebe aqui algum país que pede uma documentação nova, que exige um visto, que deixa de exigir um visto. Então, é super importante você estar alinhado, né, com essas informações. Ainda mais a gente que trabalha com pessoas de todas as nacionalidades, né? Então, às vezes a gente não sabe mesmo que algum país precisa de uma documentação específica. Você também, a gente como tem muita agora dupla nacionalidade aqui no Brasil também, muita gente acaba viajando com outro passaporte, esquece que precisa também de verificar essa documentação, né? Então, isso é super importante. RG, a gente esquece que a validade do nosso RG é de 10 anos, apesar dela não ter isso especificado. Então, às vezes, somos barrados no aeroporto, muitas vezes por conta disso, até para uma viagem nacional. Então, é muito importante. Sem a documentação, que é o ponto fundamental, você não consegue nem entrar, né? Às vezes não consegue nem sair do seu próprio país e acaba frustrando aquela viagem que você planejou tanto tempo, você desejou, né? Investiu uma grana ali também, então não tem como ficar de fora. Conte com a gente, conte com esse departamento aqui, nessa vertical dentro da Copastur, que vai poder te auxiliar em toda a documentação para que você não tenha nenhum perrengue. É isso aí, né, pessoal? Você está desenhando o seu sonho, investindo uma grana. E aí, poxa, você não vai cuidar da sua documentação e colocar esse sonho a risco? Não vale a pena, né? Por isso que o Copastur for All aí, né, a vertical de documentação da Copastur, ela vai te ajudar toda a parte de checagem da documentação, como a Van falou, da sua nacionalidade, do seu passaporte ou do documento que é exigido para entrar em determinado lugar. Toda a parte do visto também é feito, todo agendamento, todo o suporte e qualquer outro tipo de documentação necessária para aquele destino, seja alguma autorização, seja algum visto especial, até a questão de vacinação, né? Que tem alguns
alguns destinos aí que exigem. Então esse serviço ele blinda você para que você, enfim, tenha uma excelente experiência, né? Assim como na aviação, a primeira regra, o primeiro valor ali das companhias é a segurança, a gente aqui também tem o Copa Sur for All como primeira regra para que você consiga ter uma viagem segura e muito confortável, tá? Pessoal, chegamos ao fim da nossa viagem. Madrid foi sensacional. Se você foi para Madrid, comenta aí nos nossos canais, no YouTube, enfim, no Spotify, onde você estiver escutando. Como foi sua experiência? Se você se identificou com algumas falas da Mônica ou da Vanessa. Chegamos ao fim da nossa viagem. Não saia da janela e aguarde as próximas histórias. Obrigado!